Olá amigos, aqui quem está falando é o Laverso Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, eu sou construtor da teoria econômica quântica, a teoria que revelou para o mundo, está revelando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, e então, por exemplo, deveria, logo no início do ensino de economia, deveria aparecer essa imagem que você está vendo aí na tela e não aparece. Então, existe realmente muitos conflitos de conceitos, conceitos conflituosos na economia, e por isso que gera na economia também uns debates, um fala uma coisa, o outro fala outra, enfim. A teoria econômica quântica está mostrando para o mundo que a economia ela é uma ciência exata, portanto, uma ciência empírica. Logo, não é uma ciência ideológica. Então, por exemplo, a fala de um presidente não pode interferir na economia. Por quê? Porque a economia é uma ciência exata. É uma ciência. A economia é uma ciência exata, empírica. Então, a fala de um presidente ela não afeta na economia. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo? Nesse vídeo eu irei falar como que o câmbio flutuante, veja aqui, tá vendo o câmbio flutuante aqui, ó, câmbio flutuante é fortemente explicado pela teoria econômica quântica, que é esse gráfico aqui, fruto da ação humana. Então, deixa eu só passar aqui para frente, rapidamente, né, pessoal? Então, só para vocês verem. Eu vou explicar o câmbio flutuante na luz da teoria econômica quântica. O que é esse gráfico? Esse gráfico, ele é fruto da ação humana. Esse gráfico significa a matemática que está por detrás da lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. Certo? É a lei da oferta e demanda. Toda essa matemática aqui, ela se refere à matemática da lei da oferta e demanda, que é a premissa maior da economia. Então veja, quando você está ofertando, você quer o quê? Você quer atrair a demanda. Quais são as equações do movimento que descreve atração econômica ou repulsão econômica? A lei da gravidade e força elétrica, ou seja, essa função 1 sobre x ao quadrado, que no final é esse gráfico aqui, certo? E no centro desse gráfico aqui que você está vendo, existe a proporção de Galileu, ou corpo em queda livre, porque eu projeto esses pontos no eixo vertical, que nesse caso o eixo vertical, quem faz o papel é o Banco Central, que está aqui no centro. Aí nesse lado você tem a inflação, daquele outro lado você tem a deflação. A taxa de juro tem uma relação inversa com a inflação, mas uma relação direta com a deflação e a desinflação, que é a área sobre a curva aqui, essa área sobre a curva que você está vendo pintado aqui. Então, como eu já falei em vídeos anteriores aqui no YouTube, desinflação é aproximadamente uma deflação, tá? Que desinflação é o aumento desacelerado do preço. Então, à medida que a inflação aumenta, você olhando nesse gráfico, menor vai ficando o quê? A desinflação. Mais você leva a economia para a sua região de maior estabilidade econômica. Como que você faz isso? Baixando a taxa de juros. Por isso que eles falam, toda economia forte tem o quê? Uma baixa taxa de juros e uma moeda forte. Então, quando esse gráfico aqui explica que uma baixa taxa de juros potencializa uma alta inflação é uma baixa desinflação, ou seja, você leva o preço para a sua região de maior estabilidade quando você baixa a sua taxa de juros, que aumenta a inflação. Aí cai numa colinearidade inflacionária. Então essa lógica que você está vendo aqui, que explica o câmbio flutuante, o conceito de câmbio flutuante. Certo? Então, o que é, ou melhor dizendo, então você quer entender melhor a teoria econômica quântica? Você entra aqui em vídeos no YouTube que está tudo registrado aqui, Leverson Costa. Só para lembrar aqui, teoria econômica quântica é uma teoria semiclássica, porque eu uso física clássica e física quântica para compreender os fenômenos econômicos, os efeitos da moeda fruto da ação humana. Então esse gráfico aqui, ele explica corretamente os efeitos da moeda fruto da ação humana em relação à economia, certo? Então, por exemplo, esse gráfico aqui é física clássica.
Essa função π aqui, tá vendo essa função π, esse vetor de onda, é um vetor de onda da mecânica quântica, que ele tem a função de guardar as informações do sistema. Quem guarda as informações do sistema? O Banco Central. Quântica porque vem de quantidade. Então vamos entrar aqui direto no câmbio flutuante. Então, o que é câmbio flutuante? Vamos trabalhar no conceito, na palavra, no verbo. Câmbio flutuante é um regime cambial em que a taxa de câmbio de uma moeda é definida com base na oferta e demanda. Então a taxa de câmbio flutuante, o câmbio flutuante, ele é definido conforme as informações desse gráfico, certo? Importante dizer, porque daqui é uma contribuição também original para a economia. Ó. Câmbio flutuante é um regime cambial em que a taxa de câmbio de uma moeda é definido com base na oferta e demanda do mercado, sem intervenção de autoridade monetária. Então, o câmbio flutuante ele é definido conforme esse gráfico. Então, esse gráfico aqui, da teoria econômica quântica, que define corretamente o câmbio flutuante. Então, aí vamos lá, continuando. Então, o valor das moedas estrangeiras flutua constantemente, para cima e para baixo, de acordo com a popularidade da moeda em negociação. Então, o que você observa aqui, ó? Tá vendo? Aqui, quanto menor a inflação, tá vendo aqui, esse aqui é a inflação. Então, quanto menor a inflação, quando você aumenta a taxa de juros, você faz recuar a inflação. Aí, quando você recua a inflação, você tem que aumenta a desinflação. Então, nesse caso, uma desinflação alta faz o quê? Faz o preço das coisas oscilar fortemente. E aí a moeda fica mais instável. O preço fica oscilando fortemente, então o valor da moeda fica muito instável. Aí flutua fortemente. Mas quando você tem uma taxa de juro baixa, que potencializa uma alta inflação, que cai numa colinearidade inflacionária, que é uma baixa desinflação, a moeda oscila menos. Ou seja, o preço dos produtos oscila menos. E, portanto, você tem uma moeda mais estável, uma moeda valorizada em alta inflação, que é uma baixa taxa de juros, que é uma baixa desinflação. Então, continuando. O valor das moedas estrangeiras flutuam constantemente para cima e para baixo, de acordo com a popularidade da moeda. Mas não existe popularidade da moeda, não existe isso, cara. Moeda é moeda. Então a teoria econômica quântica ela fala que todas as moedas têm o seu valor. Entendeu? Então não é popularidade da moeda. O que faz uma economia ser mais forte do que a outra? A sua capacidade científica e sua capacidade industrial. Então por quê? Porque quem de fato lastreia a moeda é a indústria. É a produção industrial, que tem a ver também com o desenvolvimento científico. Então, o que você faz, o que nivela, o que faz uma moeda ser mais poderosa do que a outra, é simplesmente o quê? A capacidade industrial de um país e a sua capacidade científica daquele país. É isso que lastreia a moeda e o que realmente faz uma economia ser mais forte do que a outra. Continuando. O valor das moedas estrangeiras flutua constantemente para cima e para baixo, de acordo com a popularidade da moeda em negociações. Então veja aqui, quanto mais agentes econômicos estão dispostos a adquirir produtos, maior o valor da moeda. Então, ó, quanto mais agentes estão dispostos para adquirir produtos, no caso aqui do câmbio flutuante, mais a moeda está o quê? Valorizada. Então, olhando nesse gráfico, quando que a moeda está valorizada? Quando você tem uma baixa taxa de juros que potencializa uma alta inflação, que potencializa o quê? O consumo. Que você quer comprar coisas. Você quer adquirir coisas. E nesse caso, uma taxa de juros baixa, que potencializa uma alta inflação, que é uma desinflação baixa, que significa o quê? Uma moeda valorizada. Simplesmente isso. Aí ele fala, em contrapartida, se o número de compradores cai, o valor também diminui o valor da moeda. Então é justamente isso. Então quando você diminui a inflação, aumentando a taxa de juro, você leva os preços das coisas
você retrai a economia, você faz retrair a economia. E quando você retrai a economia, você puxa a economia para a sua região de maior instabilidade econômica. E aí o preço oscila fortemente e o consumo, na verdade, ele diminui. Ele diminui o consumo. Então é justamente por isso. Tá? Então esse gráfico, ele explica corretamente o câmbio flutuante. Por quê? Porque o câmbio flutuante ele é definido com base o quê? Na lei da oferta e demanda. Então, esse gráfico explica corretamente o câmbio flutuante. Certo? Então, você quer entender o câmbio flutuante, entenda esse gráfico da teoria econômica quântica. Certo? Então, quando que a moeda está valorizada? Como ele fala aqui, o câmbio flutuante, de acordo com a popularidade da moeda e as negociações. Então, quanto mais agentes econômicos estão dispostos a adquirir produtos, maior o valor da moeda. É justamente isso. Aqui, ó. Em baixa taxa de juros, por isso que é aquela máxima. Toda economia forte tem uma baixa taxa de juros e uma moeda forte. Ou seja, uma baixa taxa de juros é moeda barata, é dinheiro barato e, portanto, é produtos baratos. E, portanto, a moeda é valorizada. A moeda é valorizada. Aqui, ó. Então, é a própria teoria econômica quântica. Então, ele fala que a variação da taxa de câmbio está ligada a fatores como crescimento econômico, inflação, taxa de juro, popularidade da moeda. Justamente, eu estou explicando o câmbio flutuante justamente o que em relação à inflação e taxa de juro. Então é justamente o que ele fala. Quanto menor a taxa de juro, maior a inflação. Você potencializa uma alta inflação com a baixa desinflação e também uma baixa deflação, onde a economia é mais estável, a moeda é mais estável, o preço é mais estável e, portanto, você tem o quê? Uma moeda valorizada. Essa é a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, tá vendo? Como que ela é potente, ela é poderosa. Então ela explicou, a teoria econômica quântica explicou corretamente o câmbio flutuante, entendeu? O câmbio flutuante aqui, ó. Ele é definido com base na lei da oferta e demanda, portanto, o câmbio flutuante ele é definido, ele é determinado conforme o que esse gráfico aqui está dizendo. Tão poderosa a teoria econômica quântica. Obrigado.